Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu vou começar essa palestra de hoje me apresentando para vocês. Eu me chamo Giovana Nonemacher, eu sou psicóloga, o meu CRP é 0732260 e atualmente eu estou me especializando em terapia cognitivo-comportamental. Gostaria de começar essa palestra também agradecendo o convite da CDL. Eu fiquei muito feliz em ter a oportunidade de conversar com vocês um pouquinho, principalmente nesse momento que vem sendo um momento de muita dificuldade para várias pessoas, né? Nós sabemos que houveram mudanças no nosso ciclo social, profissional e pessoal nos últimos meses devido à pandemia. Portanto, nós entendemos o sofrimento que as pessoas vêm enfrentando nos últimos dias, né? Pensando nisso, então, eu elaborei essa palestra, que tem como título Saúde Mental no Trabalho em Tempos de Pandemia, né? Então, vamos conversar um pouquinho a respeito de como anda a nossa saúde mental no nosso ciclo profissional nos tempos de pandemia. Mas, no começo de tudo, para a gente iniciar essa nossa conversa, primeiro a gente precisa pensar um pouquinho a respeito do que significa saúde, né? A gente escuta muitas pessoas que falam a seguinte frase: eu não tô doente, então isso quer dizer que eu tô saudável. Fui lá, fiz os meus exames, tá tudo bem comigo porque eu não teve resultado de nenhuma doença, né? A gente escuta muitas pessoas falando isso. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, na verdade, só a ausência de doenças não significa necessariamente a presença de saúde, né? Para nós termos um estado de saúde, nós precisamos ter um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Pensando nisso, então, vamos conversar um pouquinho a respeito do bem-estar físico, né? O bem-estar físico, ele se relaciona ao nosso físico, ao nosso corpo. Tudo que está relacionado ao nosso corpo remete ao bem-estar físico, né? Começando, então, pela nossa nutrição. A nossa alimentação, ela é imprescindível para o nosso bem-estar físico, porque nós sabemos que toda a nossa alimentação, ela fornece nutrientes, vitaminas e energia para o nosso corpo. Portanto, nós precisamos ter uma balança, uma alimentação que seja balanceada, né? Nós precisamos ter uma quantidade correta de proteínas, carboidratos, vegetais, lactíneos. Então, a gente precisa ter toda uma alimentação equilibrada para fornecer para o nosso corpo uma energia necessária para a nossa rotina. Também sabemos da importância das nossas consultas nos médicos e das nossas medicações, né? Nós precisamos então fazer os nossos exames, deixar os nossos exames em dias e tomar as medicações necessárias. Também sabemos da importância do exercício físico, né? Nós sabemos que o exercício físico é importante para o nosso fortalecimento muscular, é importante para a nossa respiração, para o nosso coração. Quando nós praticamos exercícios físicos, nós liberamos substâncias químicas como, por exemplo, a serotonina e a endorfina, que são substâncias químicas que causam uma sensação de bem-estar no nosso corpo. Então, nós sabemos da importância dos exercícios físicos na nossa rotina também. Também sabemos que a hidratação é muito importante. A hidratação, como o nosso corpo ele é composto muito também por água, nós precisamos recompor toda a água que a gente perde diariamente, né? Então é muito necessário que nós mantenhamos a nossa hidratação em dia. E o nosso sono, né? Nós sabemos que existem vários estudos que mostram que a gente precisa de 8 horas no mínimo por noite para dormir, para a gente acordar no outro dia revitalizado, né? Mas existem vários outros estudos que demonstram que não necessariamente a gente precisa de 8 horas de sono. Algumas pessoas precisam de 6, de 7, de 8. Isso varia muito de pessoa para pessoa. O que importa é que nós precisamos ter o nosso sono reparador e de qualidade, para que dessa forma a gente consiga realmente descansar e no outro dia ter um dia bem bacana e bem produtivo.
E quando a gente fala do bem-estar mental, né? Essa é mais a minha área, né? Como eu sou psicóloga, então eu vou saber falar mais sobre isso. Quando a gente fala sobre o bem-estar mental, a primeira coisa que é importantíssimo da gente pensar é a respeito dos nossos pensamentos, tá, pessoal? Por que os pensamentos? Porque tudo que entra na nossa mente influencia na gente e nas pessoas que convivem conosco. Como assim, Giovana? Bom, a terapia cognitivo-comportamental, ela explica que no momento que a gente tem um pensamento, esse pensamento vai influenciar nas nossas emoções e os nossos pensamentos e emoções vão influenciar no nosso comportamento, né? Então, no momento que a gente está tendo pensamentos de preocupação, pensamentos negativos, pensamentos de desvalorização, pensamentos de desamor, nós acabamos, por vezes, nos comportando dessa forma mais negativa, de uma forma de desvalorização, né? Então, tudo que entra na nossa mente, nós precisamos cuidar, nós precisamos nutrir a nossa mente com pensamentos produtivos e saudáveis. Também sabemos da importância das nossas relações interpessoais, né? As relações interpessoais são todas as relações que nós temos com as pessoas, seja com os nossos colegas de trabalho, seja com os nossos chefes, nossa família, nossos cônjuges, nossos pais, nossos filhos, né? Todos os relacionamentos que nós temos, o ideal é que eles sejam saudáveis, que eles sejam relações assertivas, com uma comunicação assertiva. Sabemos também da importância do nosso relacionamento intrapessoal. O que é o relacionamento intrapessoal? Bom, é o relacionamento que eu tenho comigo mesma, né? Então, a minha autoestima, o conceito que eu tenho de mim mesma, os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus comportamentos, a minha rotina, tudo isso entra no relacionamento intrapessoal, né? Que é a forma que nós nos sentimos com nós mesmos. É importantíssima para a nossa saúde mental também. Também sabemos da importância do nosso trabalho para a nossa saúde mental, certo? Por quê? Porque o trabalho é uma parte importantíssima da nossa vida, pois a gente sabe que os brasileiros, em média, passam de 6 a 8 horas por dia no seu trabalho, né? Então, se a gente fazer um cálculo de 24 horas de um dia, 8 a gente trabalha. Isso dá um total de 40 horas semanais, o que vai nos tirar um bom tempo da nossa vida, né? Então, a gente sabe. Vocês devem saber por experiência própria, assim como eu também sei, que quando nós estamos num trabalho que está com um clima meio ruim, que as pessoas estão meio mal-humoradas, que a gente também não está se sentindo muito bem, não está gostando muito do trabalho, a gente sabe que isso influencia na nossa saúde mental, a gente sabe que isso influencia na nossa felicidade, a gente sabe que isso influencia em toda a nossa vida, né? Pensando nisso, então, a gente sabe que também este momento que nós estamos vivendo de pandemia, né, de caos social, a gente entende que existem vários transtornos mentais que estão surgindo. Principalmente, então, os transtornos da ansiedade, né? Eu sou psicóloga e eu trabalho numa clínica, né? Na minha clínica particular. E eu vejo muito os meus pacientes falando isso, né? Eles chegam para mim e eles falam assim: Giovana, eu não sei mais o que fazer porque eu tô muito ansiosa, eu tô muito ansioso, eu não consigo me controlar, eu não sei quando que isso vai acabar, então eu não sei o que fazer. Pois bem, também escuto os meus colegas psicólogos falando que seus pacientes vêm com essa queixa também. Se você é uma pessoa que se identifica com essa fala, eu lhe digo, calma, você não é único, você não está sozinho, tá? Todos nós estamos muito ansiosos, todos nós estamos com medo nesse momento, então você não está sozinho, né? Nós vemos a prevalência dos transtornos de ansiedade, como por exemplo, o transtorno da ansiedade generalizada, que é aquela preocupação com tudo, né? Nós vemos os transtornos de pânico, nós vemos as fobias específicas, né? Então existem várias pessoas que estão sofrendo muito com a ansiedade nos últimos dias.
Também vimos muitas pessoas sofrendo com transtornos alimentares nos últimos dias, né? Como as pessoas elas estão mais ansiosas, às vezes elas acabam compensando na comida, né? Então elas se sentem ansiosas, daí elas acabam comendo demais ou às vezes até comendo de menos, né? Então elas acabam desenvolvendo compulsão alimentar, bulimia nervosa, né? Então isso está sendo muito comum nos últimos dias. Uma coisa que também está sendo muito comum é a questão do transtorno obsessivo compulsivo, né? O TOC. O TOC ele é caracterizado por pensamentos obsessivos e comportamentos compulsivos. Então, como tem muitas pessoas que estão com medo de se contaminar com um vírus, elas acabam lavando muito a mão, elas acabam com medo de sair de casa, elas ficam com nojo de conversar com as pessoas por medo de se contaminar, né? Então, também é uma queixa que está sendo muito recebida no consultório. Então, é esse o momento que nós estamos enfrentando, né? Estamos convivendo com a pandemia, né? Estamos convivendo com o vírus da Covid-19 e sabemos que isso não está sendo um momento fácil para ninguém, né? Por que está sendo um momento tão difícil? Nós entendemos que a Covid-19 é considerada a síndrome respiratória mais severa que nós estamos enfrentando desde a gripe espanhola, tá? Que aconteceu lá em 1918, que acabou matando diversas e milhares de pessoas, né? Nós sabemos que além da gripe espanhola, nós, como humanidade, nós já passamos por diversas e inúmeras situações difíceis na humanidade. Por exemplo, passamos por guerras, a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, que mataram milhares de pessoas, passamos pela gripe suína, passamos pela gripe aviária, passamos pela peste negra, que foi catastrófica para a humanidade, passamos pela varíola, passamos pela cólera, passamos pela AIDS, né? Nós, como seres humanos, como sociedade, como indivíduos, já passamos por momentos muito parecidos e muito difíceis na nossa história. Então, por que o vírus da Covid está sendo tão difícil quando comparada a esses outros momentos que nós vivemos? Bom, sabemos que é um vírus de rápida disseminação, ou seja, a gente sabe que é um vírus muito fácil da gente se contaminar, né? A gente sabe que é transmitido muito fácil, de uma forma muito rápida, então as pessoas por vezes elas se questionam, mas será que eu usar a máscara e usar o álcool em gel vou estar me protegendo? Será que o vírus não é mais fácil ainda de se transmitir, né? E também nós sabemos, aliás, a gente não sabe muito bem a origem desse vírus. A gente não sabe assim, muito bem o que causou, a gente não sabe qual medicação tomar, a gente não sabe a cura dessa doença, né? Então, tudo isso faz com que as pessoas fiquem muito amedrontadas em se contaminar, né? E a gente sabe que esse medo acaba afetando o nosso bem-estar psicológico. E o que isso causa nas pessoas, né? A gente percebe, então, primeiro, fisicamente, a gente percebe um aumento da pressão sanguínea dessas pessoas, tá? Então, às vezes as pessoas que têm algum problema com pressão, com coração, elas acabam tendo uma piorada nesses sintomas, tá? Quando relacionados ao psicológico, então, a gente percebe os processos cognitivos, eles são dificultados. O que são os processos cognitivos, Giovana? Processos cognitivos são concentração, memória, aprendizagem, né? Então, raciocínio, né? Tudo isso está envolvido nos nossos processos cognitivos. Então, eu recebo às vezes queixas de alguns pacientes meus que estão estudando para Enem, ou até pessoas que trabalham, né? Profissionais, eles falam para mim assim, Gi, eu não consigo me concentrar, eu não consigo estudar o que eu preciso estudar, eu não consigo me concentrar no meu trabalho, eu não consigo me lembrar das coisas que eu tenho para fazer, né? Então, tudo isso é resultado do processo social que nós estamos vivendo. Também temos o aumento da distração e da preocupação, né?
Naturalmente, quando nós estamos preocupados, a gente não consegue se concentrar da mesma forma, né? Se a gente está com a cabeça cheia de preocupações, a gente não vai conseguir se concentrar e a gente vai acabar se distraindo muito mais fácil. E também vemos uma preocupação com escassez e perdas financeiras, né? Isso é muito comum e talvez seja o maior problema das pessoas nos últimos dias. A gente viu muito isso no começo da pandemia, né? Quando circulavam na internet aquelas fotos das pessoas que iam no supermercado e estocavam comida, enchiam o seu carrinho do supermercado com comida, com papel higiênico, com água, porque as pessoas realmente se assustaram, as pessoas elas realmente acreditaram que o mundo ia acabar, né? E também vemos uma preocupação com a escassez financeira, né? Por quê? Estão acontecendo demissões, né? As pessoas estão com medo de serem demitidas, as pessoas tiveram uma redução do seu salário, as pessoas tiveram uma redução das suas horas de trabalho. Então, as pessoas elas estão realmente preocupadas com a sua questão profissional, né? Além disso, também vimos um aumento de sintomas de ansiedade, depressão e estresse, justamente pela questão do medo que nós estamos vivendo hoje em dia. E o que isso causa na nossa equipe de trabalho, né? A gente já entendeu o que causa em cada uma das pessoas. E o que isso gera no âmbito profissional? Bom, em primeiro lugar, existe uma falta de comunicação, né? Inclusive, um dos maiores problemas em qualquer esfera da nossa vida, seja no profissional, familiar, social, a maioria dos nossos problemas eles são causados por questões de comunicação. Às vezes a gente não consegue se comunicar muito bem. Às vezes a gente quer falar uma coisa e acaba falando outra, ou às vezes a gente fala uma coisa de uma forma assertiva e a outra pessoa não está muito legal e interpretou isso de uma forma errônea, né? Isso acontece muito no setor profissional, tá? E a gente está vendo um aumento da falta de comunicação em tempos de Covid. Também estamos vendo que os funcionários e as equipes não estão conseguindo atingir os seus resultados, né? Então, a gente sabe que a maioria das empresas, lojas, elas trabalham com resultados. Elas têm metas para atingir no final da semana, no final do mês, no final do dia, né? E a gente vê muitos funcionários falando assim, nossa, mas eu não estou conseguindo atingir, eu não estou conseguindo vender da mesma forma que eu vendia, o que eu faço, né? Isso é natural, né? Também é um resultado do processo social que nós estamos vivendo. Também temos um aumento do mau humor e da tensão, né? Justamente pelas pessoas estarem mais preocupadas, mais ansiosas, mais estressadas. Isso acaba aumentando o mau humor e a tensão das pessoas. Também vemos uma queda da produtividade nos últimos meses, né? As pessoas, justamente por elas estarem com o seu emocional abalado, por elas não saberem quando que esse momento vai acabar, elas acabam tendo uma queda na sua produtividade. Elas não conseguem se concentrar, portanto, elas não conseguem produzir da mesma forma. Ouvimos muitas pessoas falando a seguinte frase, né? Nossa, mas isso que a gente está vivendo é um momento de crise. Nossa, será que é o fim da humanidade? Nossa, o que a gente vai fazer? É uma crise, é um caos, é um momento muito complicado. O que a gente faz, né? Então eu venho falar para vocês que sim, este é um momento de crise. Este é um momento muito difícil para mim, para você, para o nosso parente, para o nosso chefe, para o nosso colega de trabalho, para o nosso vizinho. É um momento muito difícil para todas as pessoas, porque cada pessoa enfrenta a sua luta diariamente, cada pessoa tem o seu problema particular. Então, sim, estamos vivendo um momento de crise. Mas o que eu tenho para trazer para vocês essa crise que a gente está vivendo é uma crise social. É uma crise causada por questões de saúde pública, tá? Mas, além da crise social que nós estamos vivenciando, nós também estamos vivenciando crises individuais,
tá? E quando a gente fala de crises individuais, é interessante nós pensarmos a respeito da perspectiva da psicologia do desenvolvimento. A psicologia do desenvolvimento fala muito a respeito do conceito de crise. Ela fala que todos nós, como seres humanos, passamos por diversas crises em diversos momentos da nossa vida, né? Então, a psico do desenvolvimento explica que quando nós somos bebês, crianças, nós passamos pela primeira crise da nossa vida, que é a crise da individuação. O que é isso? É quando a criança ela começa a perceber que ela é diferente, ela é uma pessoa diferente, ela é um indivíduo separado dos seus cuidadores, né, dos seus pais. Então, esse é o primeiro momento, é o momento que o bebê, a criança entra em crise, não sabe muito bem o que está acontecendo, então ela tem toda uma mudança psicológica para entender que ela é um indivíduo diferente dos seus cuidadores. Depois, nós temos a famosa crise da adolescência, que deixa os pais de cabelo em pé, porque não sabem o que fazer com os seus filhos adolescentes. Por que a crise da adolescência é tão difícil? Porque os adolescentes precisam responder à questão: quem sou eu? O que eu quero para o meu futuro? Né? E principalmente eles começam o seu processo de independência. Né? Eles começam a se preparar para morar sozinhos, começam a se preparar para entrar na faculdade, para sair da casa dos pais. Então acontece todo um processo de identidade no momento da crise da adolescência. Depois, na idade adulta, nós percebemos os adultos passando por outra crise, que é um momento de reflexão, né? Eles param e eles pensam assim: bom, como é que está a minha vida? Como é que está a minha profissão? Como é que está o meu casamento? Como é que está o meu namoro? Como é que está as minhas relações familiares? Né? Como é que estou eu como ser humano? Será que eu estou sendo um ser humano legal? Será que eu posso melhorar em alguns aspectos? Né? Então existe toda uma reflexão acerca de o que a pessoa pode mudar e pode conservar na sua vida. Depois, quando as pessoas elas se tornam adultos mais velhos, idosos, existe uma reflexão, uma crise a respeito de o que eu estou deixando de legado para as pessoas, né? As pessoas elas começam a se perguntar: que tipo de memórias eu estou deixando? Será que eu estou marcando a vida dos meus filhos, a vida dos meus conhecidos, a vida dos meus clientes, dos meus pacientes? Né? Então as pessoas começam a se questionar a respeito do o que eu vou deixar para esse mundo, né? Então essas são só algumas das crises que a gente passa, tá, pessoal? Tem algumas outras que também acontecem. Eu só trouxe algumas para exemplificar para vocês. A gente passa por diversas crises em diversos momentos das nossas vidas, né? E é importante a gente refletir que a crise é um momento, sim, de dor, de luto, de desespero, de confusão mental. Mas a gente precisa entender que a crise também é um momento para reflexão, para desenvolvimento, para crescimento e para fortalecimento de nós como pessoas, né? Pensando nisso, as crises são momentos perfeitos para o nosso autoconhecimento e para o nosso autocontrole, né? A gente entende que quando a gente é capaz de reconhecer os nossos sentimentos, né? Quando eles estão acontecendo, a gente consegue controlar as nossas emoções ao invés de ser controlado por elas, né? E também, quanto mais a gente tem o nosso autoconhecimento, maior vai ser o nosso autocontrole. Sabemos também que a terapia, o processo terapêutico da psicoterapia nos auxilia muito nesse processo de autoconhecimento e de autocontrole. Então, se você sente que você precisa aumentar o seu autoconhecimento, aumentar o seu autocontrole a respeito dos seus comportamentos, das suas emoções, é importante que você busque um psicólogo de confiança que irá te ajudar nesse processo. Resumindo o que a gente viu até aqui, então a gente sabe que a pandemia
o trabalho e a saúde mental são conceitos que estão relacionados um com o outro, né? A pandemia influenciando na saúde mental, no trabalho, o trabalho influenciando na pandemia e na saúde mental, e a saúde mental influenciando na pandemia e no nosso trabalho. Mas afinal, Giovana, tudo bem, eu já entendi que o momento que nós estamos vivendo é um momento difícil, é um momento de crise, mas que a crise também serve para o crescimento. Mas afinal, o que eu faço para me acalmar? O que eu faço para conseguir viver esse momento de uma forma mais natural, mais tranquila e mais sábia? Pois bem, eu vou trazer para vocês algumas dicas que podem ajudar vocês nesse processo. Primeiro, entendam o papel das emoções de vocês, tá? É importante que a gente reconheça que as emoções, elas têm um papel, uma função evolutiva, tá? O que é isso, Giovana? Se a gente parar para pensar nos nossos ancestrais, os homens da caverna, né? A gente sabe que eles viviam num mundo muito perigoso e cheio de predadores, né? E eles sabiam que quando eles viam algum predador, eles tinham que se proteger. Eles sentiam medo e por eles sentirem medo, eles entendiam que eles precisavam se proteger dessas criaturas, né? Então, o que acontece? A gente sabe que o momento que a gente entende então que o medo, ele serve justamente para proteger a espécie humana, né? E o momento que a gente está vivendo também é um momento de muito medo, né? Todas as pessoas estão com muito medo dessa pandemia. E realmente é preciso que as pessoas sintam medo nesse momento, porque a gente precisa se proteger do Covid, né? A gente não pode sair na rua sem máscara, sem usar álcool em gel, a gente precisa realmente se proteger. Então, neste momento, por que as pessoas estão sentindo tanto medo? Justamente para a gente se proteger desse vírus. Precisamos também tentar desenvolver a nossa inteligência emocional, tá? A nossa inteligência emocional é a capacidade de reconhecer e administrar as nossas emoções e, da mesma forma, reconhecer as emoções nas outras pessoas. Como é que a gente pode desenvolver a nossa inteligência emocional, tá? Eu trouxe só uma parte desse conteúdo para falar para vocês, tá? Primeiro passo, vocês precisam perceber as suas emoções, tá? O que é isso? Bom, quando você está sentindo uma emoção como raiva, tristeza, ciúmes, qualquer tipo de emoção, alegria, tá? Você precisa nomear essa emoção. Então é importante que você repita para você mesmo. Quando você está num momento emocional, né? Você repita para você mesmo. Bom, neste momento eu estou sentindo raiva. Bom, agora, neste momento, eu estou sentindo alegria. Bom, neste momento eu estou me sentindo triste, tá? É importante que você nomeie as suas emoções. O segundo passo é raciocinar com emoção. O que é isso? Bom, no momento que você está com raiva, você está sentindo a emoção da raiva, você vai se comportar com raiva, tá? Porque as nossas emoções influenciam nos nossos comportamentos. Por isso, é importante que depois que a gente nomeou as nossas emoções, a gente pare e a gente raciocine por um momento. Bom, eu estou sentindo raiva, mas será que eu quero agir com raiva? Será que eu quero me comportar com raiva nesse momento? Será que eu quero brigar agora? Né? Então é importante que a gente raciocine antes de agir. Em terceiro lugar, nós precisamos entender as nossas emoções. Afinal, existe uma razão para você estar se sentindo com raiva ou triste ou qualquer emoção que você está sentindo. Você teve uma situação que influenciou você a sentir essa emoção? Você teve um pensamento que influenciou você a se sentir dessa forma, né? Você teve uma memória que te incentivou a se sentir dessa forma. Então, entenda as suas emoções. E depois de você nomear as suas emoções, raciocinar as suas emoções, e depois de você entender as suas emoções,
você vai conseguir, por fim, administrar as suas emoções. Então, é muito importante que no momento que a gente aprende a administrar as emoções, nós também estamos desenvolvendo a nossa inteligência emocional, tá? E a inteligência emocional é um recurso que precisa ser desenvolvido nesse momento, justamente por esse momento estar sendo um momento de muitas emoções, muita ansiedade, muito medo, preocupação. Então, neste momento, a gente precisa aprender a administrar essas emoções. Em segundo lugar, então, tenha contato com a sua equipe, né? Independente do seu trabalho, do seu papel no seu trabalho, você precisa sempre ter contato com a sua equipe. Se você é gerente, você precisa ter contato com a sua equipe. Se você é funcionário, você precisa ter contato com os seus colegas, tá? É muito importante que você desenvolva esse diálogo. Como é que a gente pode desenvolver isso? Em primeiro lugar, nós precisamos ter empatia, tá? Já vou explicar o que é empatia. Em segundo lugar, nós precisamos analisar o comportamento não verbal das pessoas, porque o nosso corpo nos comunica, né? Em terceiro lugar, nós precisamos conversar com a nossa equipe. Sabemos que a empatia é a capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa, né? Como assim? Bom, se a gente trabalha com uma pessoa e a gente percebe que essa pessoa chegou hoje no trabalho com uma cara meio estranha, com uma cara meio para baixo, um pouco triste, talvez um pouco brabo, a pessoa não está falando muito, está lá no seu canto, a gente consegue se colocar no lugar dela, a gente consegue imaginar o que essa pessoa está pensando e a gente consegue entender e respeitar que talvez essa pessoa não esteja num dia tão bom, né? Então eu posso até oferecer uma ajuda para essa pessoa. Ai, fulana, eu tô percebendo que hoje tu tá um pouco diferente, tá tudo bem, aconteceu alguma coisa contigo, tu tá enfrentando algum problema, tu gostaria de conversar? Né? Ou talvez eu possa deixar a pessoa no canto dela, né? Existem pessoas que não gostam de se abrir tanto a respeito dos seus problemas. O que importa é que nós tenhamos empatia pelas pessoas. O importante é que nós pensamos no próximo, né? O importante é que a gente tente manter o respeito pelos seres humanos, porque todos nós possuímos problemas, todos nós possuímos dores, todos nós vivenciamos situações difíceis e é importante que a gente aprenda a respeitar quando a outra pessoa está passando por um momento difícil. Da mesma forma que é importante que as outras pessoas também nos respeitem e se coloquem no nosso lugar. Em segundo lugar, então, fique atento aos componentes não verbais de uma pessoa, tá? Por quê? Porque uma pessoa ela pode chegar para nós e falar assim, eu tô ótimo hoje, né? Mas a pessoa às vezes ela fala isso com uma postura assim, com uma cara assim, e ele fala assim, eu tô ótimo hoje, né? É claro que a gente sabe que a pessoa não tá bem. Por quê? Porque a pessoa ela está falando isso com uma expressão facial de tristeza, a pessoa está falando isso com uma postura para baixo, a pessoa não está bem, a pessoa só está falando que está bem, mas no fundo a pessoa não está bem. Então, o nosso corpo ele se comunica por nós, né? O nosso corpo, inclusive, fala mais do que a nossa própria fala, muitas vezes. Então, é importante que a gente observe o comportamento não verbal dos nossos colegas. Por quê? Porque os nossos colegas estão se comunicando conosco através do seu corpo. Então, também, só complementando aqui, é importante que a gente tenha, além da empatia, além de observar os comportamentos não verbais, é importante que a gente desenvolva, através disso, um diálogo com os nossos colegas, né? Existem empresas que, inclusive, marcam uma vez por semana, uma reunião de meia hora, né? Para conversar sobre o clima da empresa, né? Então, é importante isso. Inclusive, existem estudos que demonstram que empresas que têm um clima muito bom do trabalho, elas normalmente fazem essas reuniões, né? Então, é importante, né? As pessoas conversarem sobre como é que está o clima, como é que está a comunicação, como é que estão os problemas da empresa, como é que estão os resultados da empresa,
né? Como é que está a pressão para conseguir esses resultados? Tudo isso precisa ser analisado e tudo isso precisa ser dialogado, tá? Terceiro lugar, eu trouxe uma técnica que se chama técnica parar. É uma técnica que eu adoro e que eu sempre explico aos meus pacientes, né? Por quê? Porque às vezes a gente enfrenta situações de estresse e de problemas, né? Todos os dias da nossa vida. E é importante que a gente faça essa técnica parar. A técnica parar, ela se baseia nas letras P-A-R-A-R, né? Então, começando por P. Pare. Pare tudo o que você está fazendo nesse momento. Largue o seu celular, largue o seu computador, largue o seu livro, né? Desligue o carro, para tudo que você está fazendo e saia do piloto automático, saia da correria do dia a dia por um instante. Pare, né? E vamos à letra A. Atente. Fique atento a tudo que está acontecendo no seu corpo. Preste atenção nos seus pensamentos, nas suas emoções, nas suas sensações corporais. Será que você está sentindo enjoo? Será que você está sentindo dor de cabeça? Será que você está com dor nas costas? Será que você está sentindo felicidade? Será que você está sentindo cansaço? O que você está sentindo? E o que você está pensando? Você está pensando nas suas contas? Você está pensando no seu trabalho? Está pensando no seu filho? O que está passando pela sua cabeça? E vamos para a letra R. Respire. Depois que você prestou atenção em todo o seu corpo, agora você vai prestar atenção na sua respiração. Observe o ar que entra e o ar que sai do nosso corpo. Ouçam a sua respiração. Sintam os seus pulmões aumentando e diminuindo. E vamos para a letra A. Amplie. Agora que você está mais consciente em relação ao seu corpo, em relação ao à sua respiração, preste atenção no ambiente que você está. Como é que está o teu ambiente de trabalho? Como é que está o teu ambiente familiar? Como é que está o teu ambiente conjugal? Presta atenção, de verdade, no que está acontecendo na sua vida. E vamos para a letra R. Responda. Agora que você está mais consciente do teu corpo, das tuas emoções, dos teus pensamentos, do teu ambiente, agora você vai conseguir responder à situação, problema que você está enfrentando de uma forma muito mais natural, muito mais consciente e muito mais saudável. E por último, mas com certeza não menos importante, a dica mais preciosa que eu trago para vocês para esse momento é: entenda a resiliência, tá? A resiliência, eu vou ler para vocês o conceito, é uma capacidade, olha que lindo que é. É a capacidade de renascer da adversidade, fortalecido e com mais recursos. É um processo ativo de resistência, reestruturação e crescimento em resposta à crise e ao desafio. Então, nós sabemos que esse momento é um momento de crise, de desafio, de dor, de confusão, de perdas. Nós sabemos que é um momento difícil para todas as pessoas, mas nós também sabemos que existem coisas muito boas que podem ser tiradas das crises que nós vivenciamos. A resiliência é uma delas. A resiliência é um fortalecimento em resposta à crise. É um crescimento, é um desenvolvimento que acontece depois da crise. Então, o que eu tenho para trazer para vocês é que eu entendo que é um momento difícil, está sendo um momento muito ruim para todas as pessoas, mas nós podemos aprender muito nesse momento. Nós precisamos olhar para dentro, nós precisamos entender tudo o que está acontecendo conosco e depois que a gente encontrar as respostas, depois que a gente se fortalecer, nós nos tornaremos mais resilientes. É importante que a gente lembre que tudo passa. Esse momento vai passar. E depois que esse momento passar,
todos nós estaremos juntos novamente e todos nós estaremos mais resilientes, mais fortalecidos, estaremos pessoas mais fortes. Eu deixo aqui o meu muito obrigada a todos vocês que prestaram atenção. Deixo aqui os meus contatos, caso vocês não estejam se sentindo muito bem. Se vocês se identificaram com algum dos problemas que eu trouxe aqui, sugiro vocês que vocês busquem ajuda, tá? E lembrem-se, tudo passa. Esse momento também vai passar. E no momento que esse momento passar, nós seremos mais fortes, mais resilientes e todos nós estaremos juntos de novo. Desejo a vocês uma ótima semana, um beijo e até mais!